Bom, boa tarde a todo mundo que está aí assistindo, que bom ter vocês aqui. Eu queria dizer que eu queria muito estar em Fortaleza, mas que eu estou feliz de estar aqui com vocês virtualmente, que bom que a gente tem a tecnologia para dar essa força nesse momento, né? Então, hoje eu trouxe para a gente conversar um pouquinho sobre figurinos, processos criativos no âmbito dos figurinos de quadrilhas juninas. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu vou começar, como a gente tem um tempo bem curtinho, eu vou fazer uma passagem bem rápida e centrada, assim, sobre os figurinos de quadrilha junina, mas já vou avisando que um desses links que estão aí no bate-papo do YouTube vai direcionar ao dos bastidores. Eu vejo o Mundo 4, que tem um capítulo meu falando mais detalhadamente sobre esse tema, então se você se interessar, corre lá para ver que vai ter muito mais informação. Aqui eu vou dar uma passadinha, tá? Então, só para a gente entender de que quadrilha junina a gente está falando, eu estou falando das quadrilhas juninas estilizadas que dançam hoje no Nordeste do Brasil, tá? Pode passar, por favor. Essa aqui é a Junina Babaçu, mas a próxima imagem também vai ser delas. A Junina Babaçu é uma dos maiores grupos de quadrilha atualmente. Ela no Ceará, elas dançam no Nordeste inteiro, mas nasceram no Ceará. O Ceará dita moda em relação à quadrilha no Brasil todo. E a Junina Babaçu é uma das mais famosas, tem muitos prêmios, é super esperada a apresentação deles, é bem esperada mesmo, assim, aclamada. Eu queria dizer que o meu contato com quadrilha, pessoalmente, começou com muitas pessoas com quem eu conversei, na escola, aquela quadrilha bem amadora, aquele encontro de festa junina, uma coisa muito simples, muito amadora mesmo. E depois, quando eu era adolescente, no Rio de Janeiro, eu acabei dançando quadrilha também em grupos amadores, que se formavam a cada ano, depois desmanchavam, muito relaxado, assim. E era muito mais um esquema que vai se conectar com o que hoje se chama de quadrilha matuta ou quadrilha tradicional, que é uma quadrilha menos organizada e que, por exemplo, em relação ao traje especificamente, que é o nosso tema aqui, né? Cada pessoa resolve seu traje, produz seu traje e não há uma unidade, não há um cuidado com isso. Essa era a quadrilha que eu conhecia, até eu vir morar em Salvador, onde eu resido até hoje. Então, em 2005, eu vim para Salvador e aí tive contato com uma outra coisa que eu não conhecia, que são as apresentações de quadrilha aqui no Nordeste. E aí eu me deparei com esse tipo de quadrilha. Essa imagem é mais recente, essa imagem eu acho que de 2019 a 2018, em 2005 não era tão produzido assim ainda, mas ainda assim foi uma surpresa para mim o tipo de espetáculo de quadrilha que eu encontrei aqui. E eu estou chamando de espetáculo porque é assim que eles chamam, né? Assim como também chamam os folguedos de brinquedos populares. A quadrilha é um brinquedo popular, os integrantes são chamados de brincantes e a apresentação é chamada de espetáculo. Então, eu me deparei com esses espetáculos e eles eram muito diferentes do que eu conhecia. E aí eu me interessei principalmente nesse aspecto visual, os figurinos, como que isso era muito mais trabalhado, muito mais elaborado. Pode passar, por favor? Então, no âmbito dessas quadrilhas estilizadas, quais são os principais traços que a gente encontra? Primeiro, elas sempre têm um aspecto de inovação. Então, eu faço muitas conexões com esse movimento de escola de samba mesmo, essas escolas de samba do Rio e de São Paulo. A organização da quadrilha tem muitas similaridades. Então, essa questão da inovação, de cada ano eles estão tratando de um tema diferente, que a gente vai ver um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, tem um tema que vai nortear a criação dos figurinos, a escolha das músicas, de todo o visual, de toda a coreografia, tudo vai ser norteado em função desse tema. E esse tema tem um caráter inovador. Tem uma questão inovadora em relação aos trajes, tem uma questão inovadora em relação aos procedimentos. As pessoas estão buscando essa inovação para apresentar um produto realmente novo a cada ano.
a gente tem, em relação aos trajes, muito mais luxo, muito mais cuidado, e não só luxo, como também padronização. Esses trajes são muito mais elaborados. A gente viu nas imagens anteriores aquela nágua, que é uma nágua específica de quadrilha junina daqui, que é feita com vários babados em godê costurados, sobrepostos um ao outro em várias camadas. Então, é uma movimentação específica do corpo, é uma movimentação específica da saia, é um traje super bordado, super rico, com brilho. Tem um regulamento que diz se pode ter brilho, se não pode ter brilho. Em alguns estados e cidades, o brilho é desejável. Em alguns estados e cidades, o brilho é proibido. Então, tudo isso é regulamentado. E, então, a gente tem um traje muito mais elaborado e padronizado e, de certa maneira, com unidade dentro da quadrilha, o que é muito diferente da quadrilha que eu conhecia, por exemplo, que cada um vestia a sua roupa, a roupa passava para as crianças menores e assim ia, né? Outra coisa que é importante a gente perceber nessas quadrilhas é esse aspecto da teatralização. Assim como a gente viu há alguns anos, de alguns anos para cá, na escola de samba também esse elemento da teatralidade entrando, por exemplo, nas comissões de frente, né, quando começa o desfile da escola de samba, que é muito coreografado, uma cena mesmo. Na quadrilha junina a gente também tem esses aspectos de teatralidade crescendo cada vez mais. A gente também tem muitas vezes uma abertura que é super coreografada, super ensaiada, super marcada, e que conta uma história, tem uma narrativa acontecendo ali. A gente tem nas apresentações mudança de figurino durante a apresentação, a gente tem entradas e saídas de cenário, e essas quadrilhas, é importante a gente entender também que elas atuam no âmbito de festivais competitivos. Então, assim, da mesma maneira que a escola de samba, esse espetáculo, ele é montado durante um ano inteiro. Durante quase um ano é produzido, montado, levantado dinheiro, porque também são os próprios integrantes que financiam tudo. Então, eles lançam mão de diversos expedientes, festas, bingos, festivais, rifas, tudo que possa gerar dinheiro para injetar no grupo da quadrilha é usado. Os trajes são caros e cada um paga o seu, as pessoas investem muito dinheiro e aí se preparam para essa premiação. E o caráter dessa premiação é um caráter muito mais simbólico, porque essa premiação muitas vezes tem uma premiação em dinheiro que é recebida, mas não chega nem perto do que é investido para se montar um espetáculo de quadrilha. Então, é pelo prestígio, é pela satisfação, é por ficar na memória como a quadrilha que ganhou o festival, enfim, é muito mais nesse aspecto simbólico da coisa do que no financeiro, econômico, propriamente dito, essa premiação. E os grupos são como famílias, eles formam laços, esses grupos não são grupos como os que eu conhecia, que se formam um pouquinho antes da quadrilha, do período junino, e depois se dissolvem. Esses grupos são permanentes, as pessoas dançam quadrilha há anos juntos, é uma família mesmo, né? E as pessoas também não se encontram somente no período junino ou somente nos ensaios, eles mantêm esses laços, né? Esses festivais competitivos podem ser estaduais, regionais ou nacionais, e como eu disse, o Ceará dita moda. Próximo, por favor. Então, em relação especificamente aos processos criativos na quadrilha, a gente tem o tema, que é esse elemento norteador da criação. Então, a partir de o tema, uma vez definido o tema, vão ser definidas as músicas, as coreografias, toda a visualidade do espetáculo e toda a narrativa, a marcação de passos, tudo isso é a partir do tema. Esse tema é decidido por uma pequena equipe que compõe a diretoria de cada grupo de quadrilha. Essa diretoria conversa com os profissionais que vão, como o marcador, o coreógrafo, a pessoa que vai ser responsável pela música, pelo figurino, pelo cenário, e muitas vezes é uma pessoa só que acumula todas essas funções, uma pessoa que se chama projetista, que pode acumular todas as funções, definir o tema, decidir quais são as músicas, fazer a visualidade, tudo junto. E também podem ser profissionais separados, né, dependendo do grupo. E aí, uma vez definido esse tema, ele permanece em segredo. Somente a diretoria e essa equipe reduzida de profissionais é que vão trabalhar em cima desse tema. Em um determinado momento, esse tema vai ser apresentado aos integrantes da quadrilha.
E aí isso é feito geralmente em festas fechadas, em que as pessoas vão para conhecer, comem, dançam, bebem, tem música ao vivo, muitas vezes, com as mesmas bandas que vão tocar durante a apresentação do espetáculo de quadrilha, e essas pessoas se divertem e no final da festa vão conhecer o tema e às vezes também até já um piloto do figurino, um piloto de um traje masculino e um traje feminino, porque como esse traje é mais padronizado, ele é parecido para todos os, ainda que tenha pequenos detalhes, muda a cor, muda um adereço, mas a estrutura é muito parecida para todos os integrantes, então eles vão conhecer nessa festa também. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que a gente tem alguns personagens na quadrilha, tem todo o elenco de dançarinos, os brincantes, e tem alguns personagens que são destaques, então a gente tem o noivo e a noiva, que sempre vão ter, porque a quadrilha se passa em torno desse casamento, esse é o mote central de todo o espetáculo de quadrilha, mas a gente pode ter rainha do milho, a gente pode ter senhorzinho, sinhazinha, barão e baronesa, cangaceiros, um casal de destaque que seja relacionado ao tema, varia de espetáculo para espetáculo. Pode passar, por favor? Para a gente entender melhor como é o processo criativo, eu fui conversar com Anderson Gomes, que foi o figurinista, foi o projetista do espetáculo Vitalino, Sem Barro, o Homem, com Barro, o Mestre, que foi apresentado pela quadrilha Traque de Massa em 2007. Todas as fotos que a gente vai ver daqui para diante são do Paulinho Maffi, que é o fotógrafo oficial desse grupo, e as fotos têm autorização para serem exibidas. Próxima, por favor. Então, o tema dessa quadrilha nesse ano foi a vida e a obra do mestre Vitalino, que foi um artesão ceramista que ficou muito famoso expondo suas obras na Feira de Caruaru, mas porque em um determinado momento essas obras foram parar em círculos artísticos, em exposições, e aí a Feira de Caruaru foi projetada para o resto do Brasil. Então, ele fazia trabalhos de barro muito inspirados nas figuras das crenças populares, cenas do universo rural e urbano, no cotidiano que ele vivia e nos rituais imaginários da população do sertão nordestino brasileiro. Próximo, por favor. Aqui a gente tem uma imagem dele e uma imagem do filho dele, Severino Vitalino, que deu continuidade ao trabalho do pai, seguiu o legado, mas que já faleceu também hoje, há pouco tempo, assim, há poucos anos. Próximo, por favor. Aqui a gente tem algumas imagens do trabalho do Vitalino. Ele fazia essas figuras de barro e algumas vezes era o barro cru, dessa maneira, cru não, né? Mas cru eu quero dizer sem pintura, né? Na tonalidade do barro e com acabamento mais fosco. Próximo, por favor. E muitas vezes as imagens também tinham, como essa da esquerda, pintura colorida. Essa aqui representa Os Retirantes, é uma obra muito icônica dele, e a gente vai ver que essa padronagem que ele cria, que é um tecido das roupas, né, das figuras, com cores vivas, chamativas, e uma cor base e bolinhas de outras cores por cima, é uma padronagem que acaba se repetindo muito. Próximo. Então, como foi o início desse trabalho? O Anderson Gomes contou para mim que ele teve a ideia de fazer esse espetáculo assistindo a abertura das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos em Atenas, em 2004. E aí ele viu aquela apresentação e imaginou os trabalhos do Vitalino na quadrilha. Ele já trabalhava com quadrilha na época, trabalha até hoje, e ele demorou 3 anos para botar essa ideia em prática, porque ele ficou estudando, pesquisando e verificando como seria possível fazer essa ideia ganhar vida. E aí, depois de 3 anos pesquisando, ele conseguiu finalmente botar esse espetáculo na quadra, né? Então, ele foi para Caruaru, conversou com o Severino, conversou com outros ceramistas, conversou com a família, entendeu como era a história do Vitalino, e aí levou isso para a diretoria. Então, o que acontecia? Nos primeiros 5 minutos da apresentação dessa quadrilha, era falado da vida do Vitalino antes dele se casar. Então, violeiros e repentistas entravam, cantarolavam os acontecimentos da vida dele,
E aí, passando desde o parto dele até o momento em que ele conhece a esposa dele, a mulher que viria a ser a esposa dele. E o Vitalino aprendeu a trabalhar com o barro massapê desde criança, porque a mãe dele era oleira, ela fazia panelas e vasos de barro. Então, ele desde muito cedo manipulava o barro. E isso é passado também Eles contam essa história, né? Próximo, por favor. E aí, depois disso, esses primeiros 5 minutos contava essa história dele, daí ele casava, e aí, após o casamento, a quadrilha começava, então, a dançar e apresentar esses personagens que ele criou depois de ter casado. E aí, nessa obra, nesse momento, as obras iam sendo mostradas ao público pelos brincantes, como aqui a gente está vendo 2 obras diferentes, que é esse moço que está com uma espingarda, está representando uma obra chamada O Gato Maracajá, Caçador de Gato Maracajá, e era uma obra que tinha o caçador com a espingarda, um tronco de madeira com os gatos maracajá em cima. O gato maracajá é um felino grande, selvagem, não é um felino pequeno, é um felino grande assim, né? Médio grande, mas não é um gatinho doméstico. E aí, o que acontecia? Eles entravam em cena e a contra-regragem ia trazendo os adereços, trazia o tronco de madeira, os gatos, tudo, e aí montava como uma fotografia a pessoa que estava narrando, o marcador, apresentava qual era a escultura e depois voltava a dançar. Quem está do lado dele aí é a Mulher Buchuda, que também era uma escultura que ficou famosa dele, de uma mulher grávida. E uma coisa importante, aqui a gente está vendo que esse homem, o gato maracajá, o traje dele representa esse momento também em que o Vitalino pintava as peças sem acabamento de tinta, somente com o barro. Pode passar. Aqui a gente tem a representação da obra dos retirantes, né? Daquela obra que a gente viu um pouquinho antes. Então, a gente vê esses personagens, essa obra sendo montada como essa fotografia, e depois desmancha e a quadrilha volta a dançar. Pode passar, por favor. Então, aí a gente vai entrar agora especificamente nos trajes de cena desse espetáculo. Próximo, por favor. 15 minutos, tá, Renata? Tá. Esses trajes foram pintados à mão, todos, e a gente tem essa diferença entre o acabamento fosco e o acabamento brilhante. O que ele contou para mim? Que eles fizeram uma camada branca em todos os trajes e depois usaram um molde de stencil feito de EVA para ir pintando os detalhes, os círculos e qualquer outra coisa que precise. E esse acabamento fosco e brilhante era exatamente para dar esse contraste entre as peças do Vitalino que eram feitas apenas com acabamento em barro e aquelas que eram feitas com acabamento com tinta, porque ele usava tinta brilhante no acabamento das peças. Pode passar? E aí, para isso, eles usaram tinta à base de água e também tinta à base de óleo. E teve um problema, que depois vocês podem ler lá no meu capítulo, que a mistura das duas não deu certo, teve que refazer um monte de coisa, mas no final das contas eles conseguiram acertar e se entender com o uso das tintas. E uma outra coisa importante foi que eles tinham um enchimento de espuma dentro de todas as roupas, porque o Anderson entendia que essa não mobilidade, essa rigidez da escultura precisaria estar presente nesse traje também. Então, vocês podem ver aqui muito claramente no chapéu do homem e no lenço, que é uma estrutura armada, né, para ficar parecido como se fosse realmente rígido. Pode passar, por favor. E aí, para que eles aguentassem dançar com essa roupa de enchimento de espuma, que ficaria muito quente, eles consideraram isso nos ensaios e ensaiavam usando várias peças de roupa, uma por cima da outra. Então, eram várias calças jeans, mais blusa, mais casacos, e quem não tivesse usando várias roupas não podia ensaiar, porque eles queriam evitar que a pessoa não tivesse fisicamente condicionada a passar por isso, e aí tivesse um desmaio ou qualquer coisa assim na hora da apresentação. Pode passar. Aqui a gente tem uma imagem do cenário, né, do projeto do cenário representando o Alto do Moura, que é esse lugar onde o Vitalino morava, né, perto de Caruaru, e que hoje é um epicentro de ceramistas, é um local ainda muito visitado turisticamente, porque
reuniu uma gama de ceramistas que continuam mantendo a Feira de Caruaru e mantendo esse legado do Vitalino de alguma maneira. Pode passar. Aqui a gente tem uma imagem do cenário sendo montado ou desmontado em cena, e uma coisa que eu acho interessante aqui, a gente vê, é que a contra-regragem também está vestida, trajada, com figurino, né? Eles estão usando um avental escrito artesão e com várias mãos coloridas, e eu considero que eles são, de fato, os artesãos da cena, porque eles estão também montando essa cena enquanto ela está sendo dançada, né? Pode passar. Aqui a gente tem as referências, a próxima também é referência, pode passar, por favor. E o próximo. Obrigada pelo interesse de todos, pela participação de todos, e estou à disposição para a gente continuar conversando sobre isso.